1996, eu era um residente em otorrinolaringologia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. Eu estava fazendo uma cirurgia de ouvido com meu colega André, e aí a Tereza, que era circulante de sala, auxiliar de enfermagem, ela falou: Dr. Rogério, tem um médico atrás de você, um espírito atrás de você. Eu olhei para trás, não vi ninguém, falei: como assim, Tereza? E ela estava ao lado de um anestesista, que estava com o olho arregalado assim, olhando para trás de mim. Ele via alguém atrás de mim, ela não, eu e o André também não. Eu falei: ué, se veio para ajudar, é bem-vindo. Tudo bem. Algumas semanas depois, de novo, o mesmo anestesista, com a cara arregalado, passando pelo corredor, olhou e falou, de novo, a Tereza: Doutor Rogério, de novo, está atrás de você. Eu falei: ué, bem-vindo. Até brincavam depois, tem um amigo de residência que ele falava: ó, chama para a cirurgia do Rogério Dutra que o Dr. Fitz vem junto, aí dá tudo certo. Ok, mas naquela época eu não estava talvez preparado para entender e mergulhar um pouquinho na espiritualidade, porque fases da vida, né? Kierkegaard, que é o filósofo dinamarquês do existencialismo, ele fala que a vida nossa tem 3 fases, ou 3 momentos que se alternam: a estética, a ética e a religiosa. Então eu estava ali entre a estética e a ética, e aqueles assuntos ali talvez não fossem muito importantes naquele momento para mim. Embora na infância, desde pequeno, desde quando eu pensava na morte da minha avó, dos meus pais, dos meus bichos, eu falava: é só isso, a vida se limita a 100 anos, a poucos anos, tem que ter algo depois, então tem que ter uma vida espiritual. Se existir espírito, existe Deus. Se existir Deus, está tudo certo. E aí não precisava ter medo da morte. Mas isso era um pensamento de criança, que ficou para trás com as coisas do mundo e tudo mais. E naquela época da faculdade, isso não foi tão importante assim, embora interessante. E aí passaram minha vida profissional no começo de carreira, foi que eu conheci o episódio a Carol. Carol é essa menina linda, conheci com 8 anos de idade, é filha de uma docente de uma universidade onde eu dava aula, que era fonoaudióloga. E trouxe o caso a mim, depois de ter passado por outros otorrinos, tendo feito cirurgias de amidas, adenoide, colocaram tubinhos no ouvido, que são uns pequenos materiais que ajudam bem na audição, para quem tem problema de tuba auditiva. E a Carol deveria fazer outra cirurgia, porque a primeira tinha passado, precisava fazer outra, só que a mãe tinha um certo receio. Mas tudo indicava que precisava. Ela tinha dificuldade de audição na escola, usava aparelhos na escola. E eu falei: olha, tem indicado a cirurgia, super rápido, anestesia geral, mas acaba rapidinho, é só colocar tubinho dos 2 lados e tudo bem. E a mãe, por algum motivo, segurava essa cirurgia. Eu falei: ó, estou à disposição. Até que tudo indicou que eu tinha que fazer. Houve um congresso lá onde apresentaram o caso dela para outros otorrinos, o pessoal de fora, e falou: olha, tem que colocar tubinho. Eu fui banca de TCC do caso dela, então estava mais do que indicado. E até que um pouco antes da cirurgia, o anestesista, que era amigo da família, tratava ela num centro espírita, com laser no ouvido, umas coisas que eu não entendia bem à época. Ele parou para mim e falou: Rogério, você sabe por que a Carol não melhora do ouvido? Eu falei: para mim era coisa física apenas, né? Porque ela tem a disfunção tubária, ok? É porque ela se matou em 2 vidas atrás com um tiro no ouvido. Eu escutei aquilo e falei: ok, não tinha... eu não tinha todo o background, todo o chip para entender bem aquilo e, na verdade, eu desconfiava. Né? Mas ok, né? Não muda o fato que tem que operar. Até que chegou o dia, a mãe me procurou, em janeiro de 2003, para a cirurgia. E um fato interessante foi que a Carol entrou com uma caixinha cheia de santinhos, de miniaturas de santinhos, rezando muito. Eu nunca vi aquilo em nenhuma criança, que a altura já estava com 9 anos. Mas tudo bem, começou a cirurgia. A tia da Carol, que também é fonoaudióloga, que também dava aula comigo, pediu para estar na cirurgia. Isso foi um fato interessante e muito importante, para ela certificar que nosso trabalho todo estava correto. Ela ficou na sala, e a hora que eu entrei na sala, ela falou assim: doutor Rogério, está cheio de espírito aqui. De novo, né? Aí me retomou lá o HC e falou: ok, se for para ajudar, é bem-vindo. Ela viria me dizer à frente que tinha com as mãos nos meus ombros também, assim como no HC. E aí, de maneira separada, nem se conheciam, a Soninha, que era uma auxiliar de enfermagem, falou: doutor Rogério, nunca vi, está cheio de espírito nessa sala. Eu falei: ué, outra falando? Eu nunca vi assim. A Soninha era tida como médium também, né, que são pessoas que têm a presuntiva capacidade de intermediar a comunicação com os mortos. E eu falei: ok, começou a cirurgia, o mesmo anestesista que conhecia ela, conhecia a família, não saiu da sala, a cirurgia em si
foi tudo muito rápido e normal. Coloquei o microscópio, coloquei os tubinhos, mostrei para a tia que estava na sala depois, tudo perfeito, pronto, acabou. Simples assim. Saí da sala para falar com a mãe, avisar que estava tudo bem. E quando eu fui voltar, vi um tumulto perto da sala. Eu saí correndo, na hora que eu cheguei, estava tendo uma cena muito difícil de ver. A Carol teve edema agudo pulmonar, que é quando você tem um extravasamento de líquido do pulmão. Então, saiu um líquido róseo, com bolhas assim pelo tubo, e eu olhei para o anestesista e falei, o que está acontecendo? Ele falou, não sei, não fiz nada de errado, olha aqui, mostrou as ampolas, mostrou o que ele tinha feito, não saiu ao lado, e ele também não entendia, ninguém entendeu o que aconteceu propriamente. Tá? Eu sei que a Carol teve uma parada cardíaca, foi revertida, mas ficou minutos sem oxigenação no cérebro, o que levou depois ao inchaço cerebral. Tá? Então, já no CTI, de lá foi para o CTI sedada, e no outro dia foi retirando-se aos poucos a sedação, mas o cérebro não voltava, ela não reagia. A exames de imagem, avaliação do neurologista, até que a notícia pesada veio. 2 dias depois foi constatada a morte cerebral, que é sinônimo de morte. Então, imagina como é que é um médico recém-formado passar por isso. A faculdade de educação médica não ensina isso para a gente, não trabalha muito essa resiliência. Muitas vezes a gente vê tudo dando certo no Instagram, a gente vê só casos maravilhosos, acho que a medicina é fácil. Não é fácil a medicina. Eu fiquei arrasado. Tive que ter apoio do meu tio, que é padre, monsenhor, conversei muito com ele, e falava, não fiz nada de errado. Não foi uma causa da cirurgia em si, mas também não acho que foi causa anestésica. Acho que, olhando para trás, parece que isso era para acontecer. Será que teve algum tipo de resgate, alguma coisa que, de fato, fazia sentido o que o anestesista tinha me falado? E eu vi de tudo. Eu vi colegas médicos mais velhos, mais experientes, contarem, olha, estou vendo que você está arrasado aí, mas você nem teve culpa. Eu já tive culpa, me confessaram assim, em particular. Eu já errei. O paciente morreu na minha mão por minha causa. O outro também. Já cortei uma artéria, tal, que sangrou muito, e não era para ter cortado. Eu errei, eu barbeirei, perdi o paciente. Então, a gente não é preparado para isso. Então, trabalhar com a espiritualidade desde cedo, na vida, sobretudo como médico, você vai lidar com a vida dos outros, é algo que deve ser pensado muito a sério. Bom, o tempo passou e a mãe da Carol, Eliana, engravidou. Engravidou de um menino, o Henrique, que é esse meninão aí, e ela começou a tratar comigo. Né? Ela começou a tratar e o Henrique começou a ir pelo mesmo caminho da Carol, ter que operar amidas, adenoides e tubinho. Né? E aí eu tentei de tudo para que ele não caísse na cirurgia. Dei antibiótico, corticoide, estava sempre aberto, mas era para ser. Até que chegou o momento da indicação cirúrgica absoluta, eu falei, Liana, tem que operar, não precisa ser comigo. Tá? Não queira reviver os traumas da Carol, e tudo bem. E ela falou, Rogério, você faria? Eu pensei e falei, sim, eu faria. E dito e feito, e eu fiz a cirurgia do Henrique, deu tudo certo, hoje o Henrique é esse meninão aí, tá? E estuda na mesma universidade onde eu dou aula. Bom, de onde a mãe tira essa força, essa confiança e tudo mais? A mãe tinha uma espiritualidade, ela foi muito assistida. E, na época, ela me deu um livro. Né? Esse livro é um livro do século XIX, que começa, é um dos marcos da investigação científica da vida pós-morte. É um livro em forma de perguntas e respostas, escrita por Allan Kardec, que começa conversando com os espíritos. Como é que a vida é extrafísica, como é que é isso, como é que é aquilo. E, estranhamente, olhava aquele livro que era escrito por espíritos, através de médiuns, e alguns espíritos de santos católicos, São Luís, Santo Agostinho, né, Platão. Eu falava, mas que loucura que é essa? Que mundo que é esse que eu ainda não me adentrei? Que eu ainda não mergulhei? Como dizia Kierkegaard, quando você passa da fase ética para a fase religiosa, existe um salto na fé. E aí começou esse salto na fé, um salto mais forte, começar a abrir minha cabeça, independente de qualquer religião. Estou falando de espiritualidade. Não tem nenhum tipo aqui de proselitismo, de defesa de uma doutrina, religião ou outra, né? Nenhum interesse, conflito de interesse, nem interesse de conflito. A questão é que a espiritualidade é algo inato do ser humano. E aí que eu comecei a enxergar que isso tinha a ver com o que eu fazia, com medicina. E era uma forma de comunicação com o paciente, de confiança, de entendimento, que até então não tinha sido preparado para isso, que a faculdade não falou praticamente nada disso. Então, o que aconteceu com o Henrique foi algo que tirou um peso das minhas costas, de certa forma, porque fechou um ciclo de dizer que a espiritualidade estava por trás disso tudo,
que tudo que aconteceu foi muito difícil, eu precisei de muita resiliência, sofri muito, mas passei por cima. E eu encarei, porque depois da morte da Carol, eu pensei muito nela, eu tinha uma foto dela ao lado da minha cama. Eu falava, não tenho que pensar negativamente sobre isso. Eu não fiz nada de errado. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu só entrei nessa história. Mas tudo bem. Hoje, eu trabalho em outro local, justamente com a mãe da Carol, que é a Eliana, que é a secretária azul, à minha esquerda, e com a tia, a Darcy, que é fonoaudióloga também, que estava na cirurgia, presenciou tudo. Tá? E eu pedi autorização para elas, para essa palestra, claro, bati essa foto dessa semana ainda. E o que eu olho, quando eu vejo essa foto, o que eu vejo? A confiança que eles tiveram em mim e que tiveram na espiritualidade, em tudo que aconteceu. A Eliana é muito bem resolvida quanto a isso. Ela disse que já teve recados lá do além do extrafísico da Carol, que está tudo bem, que era para ser assim mesmo. Tá? E a Carol, antes de morrer, estava passando uma propaganda na televisão sobre doação de órgãos. E ela virou para a mãe e falou, mamãe, se eu morrer, pode doar todos os meus órgãos. Ela falou, não, filha, vira a boca, que é isso? Vira a boca para lá, não fala isso. Mas, de fato, os órgãos dela foram doados, o fígado e as córneas. Né? Rins não estavam legais. E nós fizemos, por um tempo, a gente teve uma ONG, eu, a Eliane e mais algumas pessoas, chamada Recanto Girassol, para incentivo à doação de órgãos. Girassol, porque a Carol gostava muito dos girassóis. Tem uma história trágica que tem algo de bonito, entre aspas, se posso dizer. Mas a confiança que ela teve em mim, em nenhum momento foi abalada. Eu lembro do pai dela, que é o avô da Carol, um advogado, virar para mim e falar, doutor, o senhor não teve culpa alguma. Nenhum anestesista teve culpa, isso era para acontecer, fica tranquilo. Tá? Foi muito duro, porque eu não consegui ir no velório da Carol, até tentei. O anestesista foi, ele era mais experiente que eu, já um senhor, disse que ele estava firme lá. Eu parei o carro em frente, não parava de chorar. Eu liguei para uma amiga em comum, que eu sei que estava lá dentro. Aí ela veio comigo, levando a Eliana. A mãe me consolou. A mãe estava muito melhor que eu. E eu não quis entrar no velório, que eu ia acabar fazendo uma cena que eu não queria fazer. Eu não ia conseguir parar de chorar. Bom, e aí eu pergunto, como é que eu sobreviveria a tudo isso sem ter um entendimento maior sobre espiritualidade? Não seria fácil. Então, essa confiança toda está baseada, no fim, em uma noção do ser humano que a gente não é só matéria, a gente é também espírito. Aliás, a matéria em si é energia. Hoje a gente sabe que a matéria é energia. E disso a gente tem muito o que saber ainda, a gente tem muito o que avançar e saltar. Tá? Hoje, os currículos, sobretudo da Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, já tem espiritualidade nos currículos médicos embutida em mais de 50%, 60%, em alguns casos até 90%. Então, isso já é matéria que cada vez avança mais. A partir daquelas pesquisas de 150 anos atrás, de Kardec, de investigar cientificamente o mundo espiritual, a gente está tentando construir uma ponte que parte da ciência para a religiosidade. E não só o que, na verdade, as religiões sempre fizeram, estão construindo essa ponte da religião para o nosso dia a dia, para a gente ter conhecimento, ciência disso. E quando se fala em ciência, ciência não pode ser reduzida a cientificismo materialista ou fisicalista. É muito mais que isso. Tá? É um erro, a priori, você descartar essa possibilidade. Isso, descartar a possibilidade de uma vida extrafísica, isso é anticientífico. E de 150 anos para cá, muitos estudos têm sido feitos, inclusive no Brasil, por grupos muito bons, em várias áreas, com experimentos, tipo experiência de quase morte, aquela que são relatadas e verificadas, depois checadas, que cerca de 12% a 15% das paradas cardíacas, a pessoa se vê fora do corpo, enxerga o que está acontecendo, enxerga em outra sala e depois volta. Ou seja, tudo indica, além das experiências de vidas pregressas, com reconhecimento de objetos, de lugares, situações já confirmadas, principalmente em crianças, estudos de projeção extrafísica e relatos assim, de mediunidade, de psicografia, já tem um corpo de conhecimento muito grande que não pode ser ignorado. E fazer entender que isso não pertence a nenhuma religião, nenhum dogma, isso pertence ao ser humano, à natureza espiritual do ser humano. Tá? E quem quer combater essas ideias, é natural, que nem todo mundo está, talvez,
preparado, ou no momento, como nas fases de Kierkegaard falava, existe já um corpo científico muito bem estabelecido, é só parar para ler. Fala, eu sou muito cartesiano. Mas, na verdade, Descartes, que é o filósofo muito relacionado à razão, ele em si era ateísta, ele acreditava em Deus, tá? Ele era católico. Tá? E ao dividir corpo e espírito, ele não quis eliminar o espírito como se não existisse. Ele dividia para entender, para tentar explicar no dualismo cartesiano, mas ele nunca descartou a existência do espírito. Nem Descartes, nem outros grandes nomes da ciência, como Galileu, Kepler, Newton, e o próprio Einstein, que era ateísta, à sua maneira, com um Deus panteísta que está em tudo, um Deus como o do filósofo de Spinoza. Tá? Então, de toda forma, quem diz, eu sou científico, não acredito em nada disso, na verdade, não está sendo verdadeiramente científico. E eu penso que fazer verdades do mundo, com os nossos 5 sentidos, é muito pouco. Tudo que existe é só o que eu capto. Não, gente, tem muita coisa a mais que existe e a gente não está captando. Nesse momento tem um monte de onda de Wi-Fi, ondas de rádio, televisão aqui, eu não estou vendo, nem por isso não existem. Então a investigação profunda hoje está caminhando para certificar que esse mundo espiritual existe e o médico ele tem que saber disso para trabalhar com a anamnese do paciente, porque o paciente responde mais ao tratamento, dá esperança, dá força, dá propósito ao sofrimento. Viktor Frankl, que foi o psiquiatra que sofreu os horrores do Holocausto, ele dizia que o que não destrói o homem não é o sofrimento em si, é o sofrimento não compreendido, tá? Sem nenhum propósito. Então, se a gente consegue alinhar, fazer essa conexão com o nosso paciente, ele vai aumentar a confiança na gente, ele vai aumentar essa relação que a gente pode preservar, apesar das dificuldades que a gente tem em tratar, em curar todo mundo, atenuar a dor de todo mundo na profissão de médico. Então, a espiritualidade, eu vejo hoje como fundamental, tanto para o médico quanto para o paciente, que só vai trazer benefícios a todos. É isso. Muito obrigado.